Ora, boa tarde a todos. Estamos já com o nosso painel completo e também estamos já com alguns dos inscritos presentes. Penso que poderemos então iniciar a nossa sessão. Bem-vindo a todos ao 22º Meeton da APDSI, com o tema A Tecnologia no Desporto 21. Meu nome é Miguel Campos, eu vou ser o moderador desta sessão e irei também apresentar os ilustres oradores que temos hoje convidados num painel recheado, onde teremos uma visão de uma empresa que trabalha as tecnologias para o desporto, de um clube que já utiliza há algum tempo estas tecnologias e também da Federação Portuguesa de Futebol, o diretor da IT também irá dar a visão da Federação e aquilo que naturalmente já se desenvolve a este nível, no caso específico do futebol e possivelmente também do futsal. A APDSI, portanto, é a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação e apresenta este Meeton dedicado à tecnologia no Desporto 21. Como é habitual, será um momento dedicado a apresentar e a debater testemunhos com estes ilustres oradores. Neste Meeton iremos contar com a participação de Ricardo Andorinho, CFO da Sport Track, Fernando Tavares, vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica, Catarina Bajanca, Lead Sport Scientist do Sport Lisboa e Benfica, Pauleta, atleta profissional do Sport Lisboa e Benfica, e Ricardo Santos, diretor da IT da Federação Portuguesa de Futebol. Este Meeton permite à PDSI dar continuidade à sua missão de promoção e desenvolvimento da sociedade de informação e conhecimento em Portugal, servindo como plataforma agregadora de proximidade e de contacto entre os seus diversos stakeholders. A APDSI dará sempre palco à partilha de experiências e de boas práticas de forma independente e informativa. Como mote para este Meeton, e antes de passar a palavra ao primeiro orador, ao Ricardo Andorinho, deixar só aqui então umas breves palavras sobre o tema central deste Meeton, que será apresentar e debater os principais desafios do desporto de alto rendimento que estão a ser ultrapassados com a intervenção de dispositivos e sistemas tecnológicos. Atualmente as equipas de alto rendimento no futebol e nas principais modalidades usufruem de uma panóplia de sistemas e dispositivos que utilizam tecnologia de topo. No futebol e em outras modalidades, todos os movimentos, acelerações, distância percorrida, sucesso nas ações de jogo, entre outros, são monitorizados e controlados até ao mais ínfimo pormenor em jogos oficiais e nos treinos. Neste Meeton, iremos então partilhar a visão de um exemplo real num clube, a perspectiva também dos atletas, a perspectiva também das empresas que promovem e desenvolvem estes temas e também da entidade federativa, neste caso na Federação Portuguesa de Futebol. Sem mais demoras, então, passaria a palavra ao Ricardo Andorinho para iniciar então a sua apresentação. Antes de dar só uma nota que todos os participantes que estão neste Meeton poderão colocar questões. No fim teremos um espaço de perguntas e respostas, de alguma troca de impressões. Eu pediria que quem quisesse participar pudesse já pôr no chat ou até no Q&A, no Question and Answers, a pergunta que quer colocar para nós também gerirmos e percebermos o tempo que vamos ter depois para esta fase de perguntas e respostas. Portanto, sem mais demoras, Ricardo, obrigado a todos os oradores e a todos os participantes por estarem aqui hoje. Passaria-te a palavra. Muito obrigado, Miguel. Obrigado também à APDSI por este convite para estar a falar de desporto na APDSI, que é uma associação para a promoção e desenvolvimento da sociedade de informação que eu muito gosto. Participo ativamente no grupo de futuros e é sempre muito bom acompanhar os trabalhos do grupo. E, portanto, esta oportunidade é realmente muito interessante para mim pessoalmente, porque tenho uma vida muito ligada ao desporto e continuei a tê-la depois da minha carreira enquanto praticante esportivo. Antes de falar da Sport Track, eu gosto sempre de enquadrar aqui um bocadinho a realidade esportiva, porque nós estamos muito habituados a ouvir falar do futebol, mas temos aqui um clube que é bastante eclético, como o Benfica, e sabe que o desporto, portanto, não é só futebol. Só para as pessoas que nos seguem hoje aqui na APDSI e que têm também responsabilidade aqui em alguns temas importantes da sociedade de informação, nós temos em Portugal 67 federações desportivas, 33 olímpicas, 34 não olímpicas. Temos registados nas federações desportivas cerca de 600 mil atletas. Temos 8 milhões e 600 mil utilizadores ativos nas redes sociais, mas depois esquecemos muitas vezes que só menos de 1% destes atletas registrados nas federações é autónomo financeiramente. Nós temos dados de que o custo mínimo anual para um atleta praticar desporto federado a nível individual é de 2.200 euros, ou seja,
e não são todas as famílias que conseguem, portanto, disponibilizar este acesso de inclusão para os seus filhos praticarem desporto. Hoje o desporto é mais caro do que era na altura em que eu comecei a praticar desporto, e ele está cada vez mais exclusivo de uma elite, que na elite é um grupo cada vez mais pequeno de atletas, e que depois na sua base o desporto começa a ser financiado por entidades como as apostas online, e portanto nós estamos aqui numa indústria relativamente precária quando comparado com outro tipo de trabalho, com outro tipo de atividade. Mais ou menos profissional, mais ou menos social, mais ou menos que ajuda à saúde. Temos em Portugal também números muito maus em termos de obesidade infantil e por isso gosto sempre de fazer este enquadramento quando falo de desporto. Também temos um Sistema Nacional de Informação Desportiva, onde estão registados cerca de 96% dos municípios em Portugal. Temos 2.548 entidades desportivas registadas, 7.534 instalações desportivas. Depois, ao nível do dinheiro e do Orçamento de Estado, dizer-vos que só 0,05% do Orçamento de Estado para 2024 vai para o desporto. A maioria do financiamento desportivo vem pelas apostas sociais, são 67 milhões de euros distribuídos via Instituto Português da Juventude e do Desporto, 50 são receitas do futebol e geradas a partir das apostas no futebol, 17 milhões a dividir pelas restantes federações desportivas. A aplicação das tecnologias ao desporto pode ser classificada em várias áreas, desde o cuidado com a saúde e nutrição dos desportistas até ao aprimoramento da sua performance. As tecnologias aplicadas ao desportista incluem saúde e nutrição, tecnologias que monitorizam a saúde oferecem orientação nutricional para otimizar o desempenho e garantir o bem-estar dos atletas. Ao nível da neurologia, ferramentas que analisam a atividade cerebral para entender e melhorar o desempenho cognitivo e emocional dos desportistas. Imagiologia e análises clínicas, utilização de tecnologias de imagem e análises laboratoriais para diagnosticar lesões, monitorização e recuperação, otimização, saúde geral dos atletas, para depois se entrar em níveis de performance mais avançados. Análise de performance física, técnica e tática, tecnologias que medem parâmetros como a força, a potência, a resistência, a velocidade, fornecendo insights valiosos para melhorar a preparação física dos atletas. Por outro lado, há tecnologias também voltadas mais para o público, não é? A IoT, com uma série de dispositivos para dentro, para a monitorização dos atletas, mas também para interagir com o público. Utilização de dispositivos relacionados com tecnologias de screen vision, com realidade aumentada, GPS e giroscópios que permitem a tal monitorização e sabermos que um atleta está voltado ou não de costas para a baliza dentro de uma grande área, por exemplo, e quais é que são os seus movimentos prediletos e mais eficientes, e máquinas de treino específicas para o treino. Portanto, temos uma panóplia enorme de tecnologias ligadas ao desporto. E foi neste contexto que decidi lançar a Sports Track. A Sports Track é um modelo de crowdsourcing que está a funcionar a partir da automatização de apoios gerados a partir da plataforma e que é na totalidade dependendo dos seus utilizadores. Ou seja, o atleta tem sempre de aceitar os apoios, que são entre 1 e 24 meses, e realmente os apoios ficam gerados para que os atletas possam fazer face às suas despesas desportivas e à sua inclusão, quando muitas vezes não estamos a falar sequer de coisas que são tecnológicas, mas são os transportes para ir para o treino, as inscrições, os seguros desportivos, que representam grande parte dos custos associados à competição e à possibilidade de se competir entre os melhores em Portugal. Desde sempre que utilizei as mais diversas tecnologias de apoio à minha atividade desportiva, mas hoje com a Sport Track estou comprometido em fazer com que haja mais atletas destes 600 mil que possam ter acesso não só à parte tecnológica, mas a cuidados de saúde especializados em medicina desportiva, por exemplo, ou a inclusão de provas que lhes permitam fazer classificação para os Jogos Olímpicos que vamos ter agora e ainda há muitos atletas a tentarem fazer os mínimos. Muito obrigado, era isto que eu vos tinha para dizer aqui hoje com este convite e passava aqui ao nosso moderador. Ok, Ricardo.
Obrigado. Gostei muito da introdução, acho que foi muito informativa. Acho que te aplicas a este tema como te aplicavas como jogador profissional de handball e a referência que foste, e realmente também elucidaste aqui os números, que são realmente números importantes, são também eles reais, para o bem e para o mal, e portanto acho que um contexto de realidade, depois para além dos detalhes e daquilo também que te dedicas a ti, que dedicas neste momento também na tua empresa. E, portanto, como é público, o Ricardo tem uma experiência muito vasta como atleta e agora, ao desenvolver soluções, também de certeza que a experiência enquanto atleta, e se calhar, se tivesses tudo isto na tua altura, ainda terias feito coisas mais incríveis. Portanto, vivemos uma era em que, como vamos perceber a seguir, no exemplo do Sport Lisboa Benfica, de certeza que desconfio, não é? Que terá ajudado ao sucesso que a equipa de futebol feminino tem tido nos últimos anos, mas melhor que eu, o Fernando Tavares poderá explicar-nos então, e depois a Catarina e a Pauleta também, esta questão da tecnologia no desporto e da tecnologia no caso do futebol feminino do Benfica. Passaria então a palavra ao Fernando, agradecendo desde já também a presença e a participação. Obrigado, Miguel, obrigado à Associação, obrigado um cumprimento especial aos meus colegas de painel, e um cumprimento também a todos os participantes. Do ponto de vista daquilo que foi o desenvolvimento do nosso futebol feminino dentro do Sport Lisboa e Benfica, era completamente impossível ter chegado ao ponto onde chegámos do ponto de vista daquilo que foi o desenvolvimento desportivo. Nós passámos de 97º do ranking da UEFA para 11º do ranking da UEFA em 4 anos de participação na Liga dos Campeões. Isso não teria sido possível sem a boa utilização das tecnologias de informação. Absolutamente crucial no apoio ao desenvolvimento do treino, no apoio ao desenvolvimento do jogo, no apoio à definição daquilo que são as cargas de treino mais adequadas às atletas, mesmo numa base individual, porque as atletas são diferentes, cada atleta requer, do ponto de vista físico, condições e requisitos completamente diferentes. Monitorizar as cargas hoje em dia, do ponto de vista do treino, é fundamental para evitar lesões, para perceber se os objetivos estão a ser cumpridos do ponto de vista físico ou não, e tudo isto não era possível atingir sem as tecnologias de informação que dentro do Benfica tentamos retirar o seu maior partido. Eu vou ser muito breve porque gostaria que este tempo precioso, estou certo disso, para todos os participantes, queria passá-lo para capitalizar com a intervenção da Catarina Bajanca, que está do lado da construção das tecnologias da informação e também do seu uso, e da Pauleta como jogadora, como usuária, como alguém que no terreno consegue perceber os benefícios dessas tecnologias. Eu queria dar apenas 3 breves notas sobre como é que eu vejo, do ponto de vista da gestão, a utilização das tecnologias de informação. O primeiro ponto que eu queria referir é a questão do benchmark, ou a questão do mercado comparativo, ou com que base de dados é que queremos comparar. Eu recordo no início do nosso trajeto no futebol feminino, creio que no segundo ano, quando começámos a utilizar o famoso GPS, os GPS dos nossos jogadores começaram todos a assinalar a cor vermelha, porque estávamos a atingir índices físicos e cargas acima daquilo que estava previamente estabelecido, e isso originou um grande alerta por parte dos nossos médicos e por parte dos nossos fisioterapeutas, por causa da questão relacionada com a prevenção das lesões. E quando começámos a perceber porque é que essa sinalética saía com a cor vermelha, percebemos que o problema estava realmente no benchmark. O Benfica estava-se a comparar consigo próprio, ou seja, nós no segundo ano de atividade estávamos a fazer comparações do ponto de vista daquilo que era o desempenho físico das atletas com aquilo que tinha sido o desempenho físico dos atletas no ano anterior. E não era isso que queríamos do ponto de vista daquilo que era a construção europeia da equipa,
porque nós era fundamental ter um benchmark, uma comparação com as melhores equipas europeias. E, portanto, tivemos que alterar todo esse quadro de KPIs comparativos para poder, então sim, estabelecer objetivos concretos do ponto de vista físico para as atletas. Portanto, sempre que utilizamos dados ou sempre que utilizamos informação, é extremamente importante perceber de que forma é que esses dados se comparam com o quê? Ou como é que essa informação se compara com o quê? Para poder entrar aqui num ciclo de trabalhar dados, transformar dados em informação e depois informação em decisão por parte das equipas técnicas. Isso é uma primeira mensagem que eu gostaria de deixar. A segunda mensagem que eu gostaria de deixar tem a ver com o ruído da informação ou o ruído dos dados. É extremamente importante que as equipas técnicas que recebem dos analistas a informação que é proveniente de todos os dados que são recolhidos, que essa informação não seja muito dispersa, ou seja, que seja filtrada, que seja concentrada, que seja pouca informação, porque tudo o que seja muita informação vai criar, do ponto de vista do treinador, muito ruído, muita dúvida na hora da decisão e vai transportar a decisão do treinador para um mundo mais empírico, digamos assim, e menos científico, é aquilo que nós pretendemos com os dados e com a informação que é proveniente dos dados. Mas isso é uma nota que eu creio que é importante quando clubes e federações utilizam informação, não passar demasiada informação para as equipas técnicas e poder ajudar as equipas técnicas filtrando efetivamente essa informação que é passada para que a tomada de decisão, para que os treinadores, as equipas técnicas possam ter o máximo de ajuda ao nível da sua tomada de decisão. E a terceira e última nota que eu gostaria de dar era que as tecnologias de informação é uma condição absolutamente necessária para o desenvolvimento do treino do jogo nos dias de hoje, mas não é uma condição suficiente. Porque em cima disso tem que se colocar a intuição dos treinadores e a sabedoria dos treinadores. Portanto, não é possível gerir equipas, gerir atletas só com base naquilo que resulta das tecnologias de informação e é absolutamente fundamental colocar em cima disso aquilo que é a sabedoria das equipas técnicas do ponto de vista daquilo que é o conhecimento do treino e o conhecimento do jogo. Eu posso dar um exemplo muito simples, que é talvez o mais básico e mais simples, que é num jogo de basquetebol, por exemplo, num momento decisivo, eu posso ter um jogador que tem que marcar um lance livre para ganhar um campeonato, ou 2 lances livres para ganhar o campeonato. A estatística diz-me que aquele jogador tem 90% de eficácia, a estatística diz que tem 90% de eficácia do ponto de vista dos lances livres, mas eu posso ter um jogador, um atleta com 70, 80 ou mesmo 60% de eficácia nos lances livres, mas no momento da decisão é um jogador em que a mão não treme, como se diz na gíria, a mão não vai tremer naquele momento. E, portanto, aí entra a sabedoria do treinador, a intuição do treinador, o conhecimento do treinador sobre o jogador e sobre a equipa. Portanto, é uma combinação que eu diria que é absolutamente fundamental entre aquilo que são as tecnologias de informação, a sua aplicação e também aquilo que as equipas técnicas têm do ponto de vista daquilo que é o conhecimento do jogo e do treino também. E portanto gostaria apenas de dar estas 3 notas, que são muito genéricas do ponto de vista daquilo que é a gestão, neste caso a gestão do futebol feminino do Benfica, e poder passar para a Catarina Bajanca, ela sim uma especialista em tecnologias de informação e dados, que poderá passar para todos os participantes aquilo que nós fazemos com a nossa equipa de futebol feminino. Força, Catarina. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais agradecer o convite e espero que seja um momento de aprendizagem para todos e estou disponível, claro, para depois algumas perguntas que surjam. Eu vou partilhar uma apresentação, espero que consigam ver. Ok.
Estamos a ver, Catarina. Miguel, Estamos a está ver. tudo? Ok, perfeito. Ok. E agora vem em modo apresentador ou o ecrã todo? Ainda não está no modo de apresentação de ecrã completo. Ok, está ótimo. Ok. Pronto. Eu vou apresentar uma visão, tal como o Miguel disse. Eu sou o Lead Sport Science no Sport Lisboa e Benfica. Trabalho diretamente com a equipa de futebol feminino, mas também dou apoio a outras equipas e vou dar aqui um contexto um bocadinho mais do clube, e depois na parte das perguntas e respostas posso também individualizar um bocadinho mais para o futebol feminino, apesar de que aquilo que vai ser abordado aqui acontece com as várias equipas do clube, e como é óbvio também com o futebol feminino, fazendo as adaptações que são necessárias, tendo em conta os contextos, claro. Pronto, começando, o contexto do Benfica, como todos sabem, é que é um clube multidesportivo. Temos várias modalidades de pavilhão, rugby, futebol formação, futebol feminino, futebol profissional, e tudo isto requer atenção e adaptação ao contexto. Por isso, a receita não é a mesma para todos os contextos, contudo, procuramos que todos os contextos estejam expostos à maior qualidade que o clube pode oferecer em termos de tecnologias de informação. Aliado a ser um clube multidesportivo, temos equipas multidisciplinares que trabalham com os atletas. E quando digo Catarina, equipas desculpa multidisciplinares, digo interromper. equipas. É só para dizer que não está a mudar os slides. Pelo menos estamos a ver ainda ao primeiro. Não está a passar? Então, Agora sim, agora passou. Para o segundo. mas não está como vista Não. da. E assim, está no segundo? Está no segundo, mas não está na vista completa. Está com os slides em miniatura à esquerda e o slide principal à direita. Conseguem ver o segundo slide? Eu vou dar só uma nota. Possivelmente tu estás a partilhar o fecheiro e não a apresentação. Tu, quando fazes o share do ecrã, tens a possibilidade de partilhar o fecheiro ou a apresentação completa. Posso tentar de outra maneira. Eu só tenho possibilidade de. Posso tentar Se partilhar já o estiveres ecrã a inteiro. projetar a apresentação no teu computador, E agora sim. Assim agora estão a sim, ver a capa, certo? exatamente, exatamente, agora sim. E o Isso primeiro mesmo. já está? Já Ok, está, estamos no ótimo. segundo, exatamente. Pronto, ok. Pegando um bocadinho naquilo que estava a dizer em relação às equipas multidisciplinares que dão apoio ao conjunto dos atletas e a todo o staff em cada uma das equipas, que são compostas por especialistas em sport science, preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, etc., que de certa forma trabalham com tecnologias de informação e, tal como o Dr. Fernando Tavares estava a informar, tentamos passar esta informação para quem é decisor do processo. Pegando nisto, todos nós acabamos por trabalhar com uma quantidade elevada de dados para nos tentarmos assegurar de que conseguimos ter o maior número de informação para tomar as melhores decisões. Pegando aqui na questão da quantidade elevada de dados, o mais importante quando queremos recolher dados é perceber porque é que os recolhemos. Ou seja, é termos uma performance question. Ou seja, perceber, eu quero recolher aqueles dados porque eu quero chegar a esta conclusão. E isso acaba por ser o mais importante. É antes de começar a recolher mil e uma coisas, é saber exatamente para que é que estamos a recolher o quê. E por isso, depois de realmente ter essa questão de performance bem identificada, é sim proceder à recolha dos dados, porque como eu vou mostrar a seguir, a recolha dos dados e a maneira como é recolhida pode estar dependente desta questão de performance, e posteriormente à recolha de dados, sim, há um processamento dos dados, há uma interpretação e posteriormente há uma tomada de decisão que pode levar a uma redefinição do processo que acabei de mencionar. Em relação à integração dos dados, e aqui vou dar um bocadinho o exemplo do Sport Lisboa e Benfica, é um clube muito grande, é um clube com muitos atletas, que requer que haja uma integração de dados muito complexa e completa. Ou seja, nós temos um sistema de Athlete Management System, ou seja, um sistema onde se gerem os atletas, em termos da informação
que temos sobre os atletas, interno, que é o Sports Hub, e depois temos um também externo, que é a Smartabase. E estes dois acabam por estar altamente ligados. Em relação a tecnologias que utilizamos externa, tanto no treino, ou seja, no campo, como, por exemplo, no ginásio, estas são algumas das tecnologias que nós usamos, a Kinexon, Catapult, ambas de GPS/LPS, Firstbeat, mais de carga interna, com frequência cardíaca, e VALD, diversas avaliações no ginásio. E o nosso objetivo depois é, com todas estas tecnologias que acabamos por utilizar, é que elas estejam integradas e sejam possíveis de visualizar para lá chegar aos decisores do processo. Em relação à recolha dos dados, como eu estava a mencionar, há diversas maneiras de fazer uma recolha dos dados. Estas três hipóteses são as mais comuns. A primeira é o Optical Tracking System, a segunda, Local Positioning System, e a terceira são os GPS. No clube, acabamos por utilizar as três. O Optical Tracking, principalmente na equipa profissional masculina, nos jogos no estádio. O LPS, do lado direito, é utilizado nas modalidades de pavilhão, em que é utilizado, ou seja, num pavilhão, não é possível haver GPS porque o sinal para os satélites acaba por estar comprometido, e por isso temos estruturas nos pavilhões que nos permitem ter o mesmo tipo de dados, mas com outros sistemas. E lá está, depois no rugby e no futebol utilizamos os GPS, que acabam por ser a tecnologia provavelmente mais conhecida de todos. Em relação à recolha de dados, e pegando um bocadinho naquilo que eu mencionei da questão de performance, é importante recolhermos os dados, interpretar, reportar e prescrever. E a escolha dos dados que queremos recolher acaba por estar relacionado com isto. A escolha das variáveis que precisamos de recolher para atingir os objetivos marcados acaba por estar muito ligada com isto. E por isso algumas das coisas que eu considero importantes quando escolhemos aquilo que queremos recolher são o facto de serem variáveis com unidades de medida que nos permitem prescrever treino, ou seja, nós conseguirmos saber exatamente, tendo em conta que fizemos aquilo, como é que eu posso agora adaptar o processo para o objetivo que eu quero. E para isso preciso de conseguir prescrever, de certa forma, as variáveis que recolho. Outro aspecto importante é serem variáveis que sejam utilizadas noutros contextos e que nos permitam fazer comparações. E aqui, fazendo uma ponte ao que o Dr. Fernando Tavares estava a dizer da questão dos benchmarks, é muito importante nós sabermos o que é que queremos comparar, e desta forma é importante que as nossas variáveis estejam em acordo com aquilo que é feito noutros contextos, principalmente nos contextos de elite, como por exemplo análises que são feitas nos campeonatos do mundo, nos Jogos Olímpicos, campeonatos da Europa, Champions, etc. E é isso que nós tentamos fazer, ou seja, tentamos utilizar variáveis que já são recolhidas nesses contextos para depois conseguirmos situar-nos dentro desses contextos. Variáveis também que sejam de fácil interpretação, tanto para os atletas como o restante staff. Praticamente todos os dados que nós recolhemos são partilhados ou com staff, ou com atletas, ou com ambos, e por isso, para que esta informação passe, e a informação que nós queremos que passe e seja interpretada da forma correta, é importante que seja informação fácil de interpretar. Nem todos têm o conhecimento nesta área, nem é suposto, e por isso o nosso trabalho é tentar passar esta informação e que ela seja interpretada da melhor maneira. Variáveis também que tenham relação com a capacidade física dos jogadores e das jogadoras. Neste caso é importante porque os atletas, quando veem os dados, é importante perceberem como é que conseguem ser melhores, ou não é melhores, mas atingir mais ou menos de uma coisa em relação à outra, e para isso eles precisam de perceber o que é que aquela variável está relacionada. Variáveis que, monitorizando, nos permitam procurar reduzir o risco de lesão, e isto acaba por ser muito importante, ou seja, um dos objetivos sempre que estará sempre presente quando fazemos esta recolha dos dados, esta monitorização, é realmente procurar reduzir o risco de lesão, e por isso essas variáveis acabam por ter que estar sempre presentes. E por fim, variáveis validadas, isto é muito importante, ou seja, não podemos, podemos, mas não é o mais acertado, na minha opinião, utilizar variáveis que não estão validadas, porque podem nos dar informação
que acaba por não ser a mais correta, e isso pode levar a erros de interpretação. Por isso, aqui um pequeno resumo dos dois contextos principais que nós temos, que acaba por ser futebol e modalidades. No futebol usamos GPS, exemplos de métricas que utilizamos para monitorizar é a velocidade máxima, é só um exemplo, e conseguimos fazer uma análise longitudinal porque usamos esta tecnologia todo o ano, em todos os treinos e em todos os jogos. Por outro lado, com as modalidades de pavilhão utilizamos LPS, exemplos de métricas que utilizamos também, aceleração máxima, individual, sempre, e acabamos por fazer uma análise ao match day, ou seja, match day -1, ou seja, um dia antes do jogo, match day -2, 2 dias antes do jogo. Isto porque não é possível fazer uma análise longitudinal, porque os LPS só podem ser utilizados nos pavilhões do estádio, e tudo o que seja jogos fora e treinos fora, quando há estágios, acabamos por ficar limitados. Por isso, lá está, é perceber o contexto e fazer as adaptações necessárias para conseguirmos à mesma transmitir a informação importante e contextualizada. Em relação ao processamento dos dados, aqui um pequeno diagrama só para explicar um bocadinho o que é este processo. Este processo, lá está, vai da recolha, que tem que ser sistemática e regular, passa pelo processamento, que tem que ser organizado e contextualizado, porque se recolhemos de uma maneira um dia, recolhemos de outra maneira outro dia, ou se editarmos os dados de uma maneira num dia e no outro de maneira diferente, num jogo de uma maneira, no outro jogo de maneira diferente, as conclusões que vamos tirar vão estar sempre sujeitas a erros, e por isso é sempre importante manter a maneira tanto de recolha como depois de processamento e análise. Depois disto vem a interpretação, ou seja, a interpretação deve ir ao encontro dos objetivos traçados e deve incluir uma análise e também uma discussão. E posteriormente, no final do ciclo, do primeiro ciclo, por assim dizer, acaba por haver uma aplicação, ou seja, acaba por haver um planeamento e periodização, tendo em conta os dados que foram recolhidos, tendo em conta os objetivos que foram traçados, para, de certa forma, utilizar estes dados da melhor forma e de forma a que potencie o desenvolvimento tanto da equipa como do atleta, principalmente. Deixo aqui apenas uma pequena reflexão. Hoje em dia queremos ter muitas coisas e analisar muitos dados, mas a verdade é que para isso precisamos ter a capacidade para os interpretar, tanto em termos de conhecimento como de capacidade de análise, e por isso aqui a reflexão que eu deixo é: a interpretação dos dados é tão boa quanto a qualidade dos mesmos. Por isso muitas vezes menos é mais, e é importante fazer o melhor possível com aquilo que temos, e às vezes quando queremos recolher tudo e mais alguma coisa, depois perdemos um bocado na quantidade de dados que temos e na dificuldade que é analisar e manter a questão do processamento de forma organizada e sistemática que é necessária para este tipo de análises. Vou só aqui dar alguns exemplos de algumas interpretações de dados que acabamos por fazer. Nós olhamos muito, tanto nas modalidades como no futebol, e a Pauleta depois a seguir já vai eventualmente dar uma visão daquilo que ela sente como atleta. Olhamos muito aos máximos do jogador, ou seja, nós fazemos tudo muito individualizado, tentamos perceber os estímulos máximos que os atletas são expostos e estimulados durante a época, e o nosso objetivo é procurar sempre por esse máximo, normalmente é uma média dos 3 melhores, dos 5 melhores jogos, para perceber que quando esses máximos não estão a ser atingidos ou não estão perto de ser atingidos, isso ser algum tipo de sinal de alerta de que pode estar a atleta pode estar mais fatigada, pronto, há muitos fatores que possam contribuir para isso, mas nós acabamos por fazer um benchmark dos melhores momentos dos atletas para depois isso guiar o processo das cargas no treino e nos jogos. Aqui outro exemplo, lá está, outra vez individual, que nós usamos muito, que é para além de vermos jogo a jogo, nós analisamos muito o que é que os atletas fazem durante a semana e comparamos com semanas anteriores. E uma das coisas que nós fazemos é lá está, utilizar os melhores jogos para definir aquilo que é a semana dos jogadores, para eles próprios estarem expostos àquilo que estão habituados e que vão ser expostos nos jogos seguintes. Mas para além de ver aquilo que o jogador ou a jogadora é sempre exposta,
é também importante perceber o contexto. E aqui, por exemplo, neste gráfico do meio, conseguem ver ali uma linha amarela, que é, por exemplo, o que é necessário, ou o que é que a posição que aquela jogadora está a fazer requer. E o que muitas vezes podemos fazer, o que muitas vezes podemos ver são outliers, ou seja, ou jogadoras que fazem bastante acima da sua posição, porque há outras jogadoras a contribuir para essa posição, ou jogadores que até estão abaixo. E aqui também é sempre importante contextualizar, perceber os tipos de jogos, perceber a visão das equipas técnicas, e por isso os números falam por si, mas têm que ser sempre analisados e contextualizados. E por fim, lá está, perceber longitudinalmente também se está a haver uma evolução positiva da jogadora, se houve alguma quebra por alguma razão. Não podemos estar num crescente constante, é importante fazer semanas de carga seguidas de semanas depois de descarga, para de certa forma ir evoluindo de forma progressiva, para o atleta e a atleta irem se habituando aos estímulos novos que acabam por ser sujeitos. E aqui para terminar, queria só deixar uma última nota. O atleta está rodeado de uma equipa técnica e uma equipa multidisciplinar com muitas valências. Não é só a preparação física que acabei por dar mais foco aqui, mas áreas como psicologia, nutrição, fisioterapia, medicina e, claro, a equipa técnica acabam por também usar muito destes dados para o processo de tomada de decisão. E por último, a verdade é que o treino é só uma peça do puzzle. As jogadoras passam, se calhar, meio-dia aqui no clube, o treino, se calhar, dura 2 horas, mas o dia tem 24 horas. E nós podemos controlar uma parcela desse dia, mas há muitas coisas que também acontecem fora daqui, ou mesmo dentro daqui, que acabam por não ser controladas com variáveis objetivas, com números, que têm que ser sempre tomadas em consideração quando há tomadas de decisão, e por isso os números ajudam, os valores ajudam, mas é sempre importante ter noção do contexto no seu geral, para tomar decisões para treino, para jogo, para controle de cargas no ginásio, etc. Creio que vamos deixar as perguntas para o fim. Sim, Catarina, obrigado pela apresentação completa e muito detalhada. Nós depois no fim teremos então esse espaço. Eu passaria então à Pauleta para que ela nos possa dar a visão, se isto é mesmo assim, se ela sente mesmo estas diferenças, se isto faz parte do segredo ou não. Mas diz-nos, Pauleta. Boa tarde a todos, para começar, e obrigada também pelo convite. E sim, eu acho que, pronto, foi muito esclarecedor o que o Dr. Fernando Tavares e a Catarina explicaram, e um bocado a minha visão como atleta, e com a minha experiência nesta integração destas novas tecnologias na nossa equipa. Eu acho que a nossa experiência é muito como qualquer grupo que é exposto à integração de uma nova tecnologia, que é uma adaptação gradual e uma adaptação ao longo do tempo, que acaba por ser, eu acho que, por atingir, entre aspas, nesta época, a adaptação total, por assim dizer. Eu lembro-me no início que foi mais ou menos como o Dr. Fernando estava a falar, no segundo ano que começámos a utilizar os GPS, e pronto, nós víamos aquilo como... Sim, o fisiologista na altura analisa isso e vê os dados, e eles utilizam os dados como quiserem, e pronto, está feito. E pronto, consoante o avançar do tempo, nós fomos percebendo que isso podia também ser informação útil para nós, e também utilizar isso como uma ferramenta a mais para nos tornar melhores, e eu acho que isso vem um bocado em encontro com a nossa ambição como atletas, e também com a ambição do clube, com essa ambição europeia da que tanto falamos. Nós acabamos por perceber que sim, tínhamos de trabalhar técnico-taticamente, por assim dizer, mas também trabalhar a parte física, e tínhamos ali uma ferramenta que nos podia ajudar a fazer essas comparações com os grandes jogos na Europa, ou nos mundiais, com as atletas com as que nós ambicionávamos batalhar e conseguir ganhar. E então, a partir daí, eu acho que o pessoal, e eu própria também posso afirmar isso, que começámos a querer utilizar um bocado mais isso, a querer perceber o que o GPS
significava e o que é que dava, e pronto, eu posso dizer que a totalidade da equipa nesta época acaba um jogo e quer ver o que é que fez, nem que seja para não fazer o compensatório no dia a seguir, né? Mas sim, acaba o jogo e quer ver no dia a seguir de manhã está no ecrã os valores do treino anterior ou do jogo e está toda a gente a ver, e eu acho que a ver com uma visão um bocado mais contextualizada, não com essa visão que víamos há 2 anos ou 3, porque nós olhávamos para os valores do GPS e ok, eu fiz isto e aquela fez aquilo e era, pronto, tudo uma comparação sem nexo e sem contexto. Nós agora sabemos que é absurdo eu estar-me a comparar, por exemplo, eu sou 6, estar-me a comparar com uma ala ou até com uma ponta de lança, e eu acho que há esse contexto, há também esse trabalho por parte do staff e da Catarina, do João e do Ivo para nos explicar o que é que dizem esses valores, como é que também está relacionado com o trabalho que fazemos, quer no campo, quer no ginásio. Sabemos, pronto, as acelerações, as desacelerações, o que é que temos de trabalhar mais no ginásio para melhorar esses valores, e eu acho que é muito importante essa relação com a nossa ambição. Nós também nas reuniões que temos de avaliação de como está a ir a época, também nos é mostrado os jogos mais intensos da época e os treinos nos que atingimos esses valores, esses jogos mais intensos, e nós acabamos por perceber que sim, esse GPS dá uma informação muito útil, quer ao staff e a nós também. E é isso, eu acho que para mim a chave que uma jogadora tem de ter com a relação com estes dados é a ambição, é querer sempre ser melhor, melhorar esses valores, otimizar esses valores, porque afinal tu sabes que tens de trabalhar alguma coisa, mas se não tiveres uma visão objetiva, o que é que eu trabalho? Ok, eu quero ser melhor, quero estar melhor fisicamente, mas o que é que eu faço? Se calhar acabas por trabalhar uma coisa na que já estás num valor aceitável e não estás a trabalhar outra. Eu acho que essa informação que eles nos dão é interessante, o contexto que eles nos fazem chegar e pronto, as suas explicações também é importante, e depois também tem a ver com o nosso crescimento como atletas, e de uns anos para cá nós temos percebido que há muito mais do que só o treino, e a Catarina também explicou isso agora no final. O treino é só uma peça do puzzle, e nós acabamos por perceber que há muitas ferramentas à volta da nossa vida como profissionais que nos podem ajudar a ser melhores, e afinal, se nós como atletas individualmente somos melhores, conseguimos levar a equipa a patamares melhores, que é aquilo que o Benfica quer e todos nós queremos. Obrigado, Pauleta, pelo excelente testemunho. Antes de passar a palavra ao Ricardo Santos, só dar aqui 2 notas. Uma, eu não expliquei no início, mas temos, portanto, participantes de variadas áreas, desde universidades a clubes de futebol, a clubes de outras modalidades, temos associações também de diferentes modalidades, e, portanto, temos realmente este painel rico de oradores, mas também na plateia, portanto, na audiência, temos também diferentes instituições, e realmente faz um painel e uma audiência muito eclética. Antes de passar ao Ricardo, e até desafiando aqui com uma pergunta inicial, dar só nota que acho que foi um exemplo muito interessante, este do Benfica. Realmente aquilo que a Pauleta diz da maturidade que já vai existindo na equipa para a interpretação destes dados, também com o apoio do staff, acho que é realmente diferenciador. Colocar aqui o patamar de referência. Possivelmente as equipas, quando querem trabalhar para estar próximo do topo europeu, é difícil às vezes ter certos tipos de referências, e estes sistemas pelo menos vieram dar também as referências, e é muito mais fácil com referências chegar aos patamares. Naturalmente que este sucesso do futebol feminino do Benfica nestes 5, 6 anos de projeto advém de vários fatores, mas daquilo que aqui foi dito, estou em crer que este foi realmente um aliado muito importante do Benfica para programar, para parametrizar, tal como também o Fernando referiu, e acho que este é um exemplo, de acordo também com o que o Ricardo tinha dito. O Ricardo Andorinho no início faz match no sentido em que é um exemplo real, e portanto estão aqui estas visões de diferentes áreas dentro de uma equipa, mas eu ligaria isto ao Ricardo Santos, dizendo um pouco o que é que a Federação tem feito, como é que vê, mas também deixando uma pergunta: se entre clubes e Federação há integração de dados. Passa-se dados do clube para a Federação e da Federação para o clube. É realmente interessante este trabalho no clube para depois na Federação, quer ao nível das seleções, mas também ao nível do desenvolvimento do futebol, não só do trabalho das seleções.
se isso existe, se já é feito e para além de a visão que tem e também aquilo que nos queria trazer hoje. Obrigado, Miguel. Antes de mais, agradecer à plateia, também aos meus colegas oradores. Dizer que durante as apresentações fui-me rindo para dentro várias vezes, sendo muito sincero convosco, porque curiosamente muitos dos temas que o Fernando, que a Catarina, que a Pauleta e que o Ricardo falaram são temas que eu vou focar, como a adaptabilidade, o pensamento crítico. Ou seja, estamos num painel para falar de tecnologia, e curiosamente eu não sei, eu não vou falar assim, vou falar de tecnologia, mas vou falar mais de outros temas do que tecnologia, porque são temas que a tecnologia precisa para que a implementação da tecnologia no desporto, não só no futebol, possa ser aplicada. E já respondo às perguntas do Miguel um bocadinho mais à frente, mas se calhar em jeito de contexto, quando olhamos para os números da indústria do desporto, os números em relação ao valor projetado para o mercado são animadores. Temos também, do ponto de vista tecnológico, por exemplo, as receitas dos esportes eletrónicos, dos esportes, vão quadriplicar entre 2023 e 30. O valor também projetado para o mercado de sitting em estádios vai aumentar, ou seja, do ponto de vista de contexto de indústria do desporto, os números são animadores. Do ponto de vista tecnológico, há uma coisa muito boa, que é, acho que nunca houve tantos dados e ao mesmo tempo tantas tecnologias soluções, mas isso traz muitos problemas, que é como é que eu agora decido. As tecnologias vão-nos permitir e permitem-nos repensar e potenciar a experiência dos fãs, dos atletas, trabalhar as questões como aqui já foram conversadas da saúde e da performance, mas também podem permitir a um clube, uma federação, uma associação, ser mais eficientes a nível operacional, trabalhar a área financeira, os recursos humanos, ou reinventar até o seu próprio negócio. Há um estudo muito engraçado que eu trazia para vos dar este exemplo, que é um estudo que sai ao longo dos vários anos do World Economic Forum, que é o futuro do trabalho. E quando nós olhamos para a indústria do desporto, que eles no estudo referem e inserem-no como indústria de media, entertainment and sports, nós vemos coisas engraçadas. Vemos que estamos numa indústria que mais vai transacionar profissionais das áreas tecnológicas, mas, ao mesmo tempo, vemos que também ainda é a indústria, onde, do ponto de vista de produtividade por intermédio da tecnologia e da motivação é mais baixa. Ou seja, ainda há um longo caminho a percorrer na nossa indústria a este nível, e é algo que eu gostava de realçar. Em relação à tecnologia e de uma forma muito abstrata, como é que nós vemos lá ser aplicada no contexto da nossa indústria? Em primeiro lugar, há uma vertente esportiva, que claramente temas como saúde e performance, scouting, etc., são temas pertinentes, mas também há uma vertente organizacional, que se relaciona com matérias de gestão, processos, infraestruturas da própria organização. E no centro, os adeptos e a comunidade, onde isto tudo gravita. A tecnologia, existem muitas tecnologias e muitos dados que nos permitem ajudar nestas várias vertentes. E posso dar alguns exemplos. Se estivermos a falar de fãs, e quando perguntamos o que é que o fã quer, que a tecnologia pode ajudar, o fã quer uma experiência tailored às suas intenções, quer uma experiência mais imersiva, quer informação mais rápida e complementar. Muitos deles querem ter contacto direto com os jogadores, e nós com tecnologia já podemos permitir isso de uma forma mais escalável. Quer comunicar e ser ouvido. O clube e as seleções querem gerir o jogador em termos de performance e trabalhar a performance, querem entregar também essa experiência única. Enfim, o próprio jogador quer projetar a sua carreira, quer minimizar os seus riscos quando treina, quando joga, e pode utilizar a informação para tal, melhorar a sua performance. O próprio treinador quer tomar melhores decisões. E isto são tudo exemplos de tecnologias que nós podemos usar. Na vertente organizacional, como disse, temos departamentos como recursos humanos, financeiros, marketing, onde a inteligência artificial e as tecnologias podem-nos também apoiar. Dando alguns exemplos de tecnologias para depois ir ao tema que eu gostava de vos trazer hoje, alguns exemplos de implementações tecnológicas que foram feitas, que estão a ser feitas, recolhas de fichas de jogo, fichas e relatórios de jogo, que há muito tempo atrás era um processo não digital, análise de performance, projetar lesões. Há um tema muito interessante que é um desafio, acredito, para o Benfica e para os outros clubes e para muitas entidades que têm a ver com os calendários congestionados de jogos que as atletas têm que percorrer. Há muita automatização que pode ser feita,
Enfim, na indústria do desporto, como um todo, vemos a tecnologia a ser aplicada, não só no futebol, na Fórmula 1 já há coisas muito interessantes a ser feitas. No golfe temos tecnologias interessantíssimas que são utilizadas meramente com iPhone, ok? Para suportar um treino. E agora voltando ao ponto onde eu queria chegar, o grande desafio, parece-me hoje em dia, não é tanto as tecnologias e os dados, mas é quais. E quais dados e quais tecnologias. E estar perante um clube ou estar perante uma qualquer entidade que ainda não tem, por exemplo, e se olharmos muito numa ótica de tecnologias em pirâmide, que ainda não tem, por exemplo, uma coisa simples como um sistema, se falarmos de um clube, um sistema de registro de atletas, se calhar não vai ser o clube que deveria ir atrás de uma ferramenta de análise de dados sofisticada, assumo eu. Ou seja, há um conjunto de patamares e building blocks que parecem-me ser o melhor caminho, sendo construídos step by step, para que depois, por intermédio da tecnologia, possamos tirar os melhores proveitos. E partilho exatamente do que a Catarina nos disse aqui hoje, que é qual é o primeiro passo? O primeiro passo, e na Federação é o passo que nós damos sempre, é conseguir pôr no papel o problema. Qual é o problema que queremos resolver? E sem esse primeiro passo feito, sem isso, o que se faria seria uma espécie de tentativa e erro por intermédio de dados e tecnologias que pudessem ser implementadas. A lei da difusão da inovação é um exemplo muito giro, mas nos Estados Unidos, em 1840, os professores recusaram-se a utilizar aquele quadro, o quadro de giz que nós muito conhecemos, durante cerca de 10 anos, ok? E há todo um processo de gestão da mudança e de adoção que devemos ter em conta na tecnologia no desporto. Em corolário, para depois responder aqui às perguntas do Miguel e conseguir dar alguns exemplos concretos da Federação. Nós acreditamos que a tecnologia é uma força incontornável da indústria, que já mudou o futebol, vai continuar a mudar. Nós acreditamos que é um fator indispensável para a melhoria de uma série de temáticas, de performance, de fazer melhor as coisas. É também para os clubes, acredito eu na performance, os clubes que melhor trabalham estas temáticas têm uma vantagem competitiva sobre os restantes, claramente. Mas olhar para a tecnologia é uma quarta conclusão, sem pensar nas pessoas, é uma estratégia completamente falhada. E para responder às suas questões, Miguel, dar aqui alguns exemplos do que temos feito. Enfim, troca de dados com clubes. Eu não estou por dentro do processo em detalhe, mas sei que quando os jogadores vêm às seleções e voltam aos clubes, há troca de dados entre os clubes e a seleção e o clube, porque é sobremaneira muito importante perceber, não só para um clube, qual foi a carga que uma jogadora ou um jogador teve quando esteve na seleção e vice-versa. E isto é uma preocupação, sobretudo com os atletas, ou seja, é uma preocupação conjunta que temos com o atleta. Há muito espaço para melhorar, eu diria, por exemplo, integrar este tipo de informações entre as várias entidades no desporto, mas não é uma tarefa fácil, porque os vários clubes, as associações, etc., mais que não sejam, poderão utilizar sistemas diferentes. E um esforço coletivo de garantir uma integração mais fina, digamos assim, Miguel, respondendo à tua pergunta, por exemplo, este exemplo, é uma coisa que eu acredito que vamos atingir e chegar, mas vai requerer tempo, não é? É um processo normal e natural da evolução. Um exemplo, por exemplo, de um problema que nós temos, um problema todos que temos na indústria, que nós fomos atrás de algumas soluções, e vou dar um exemplo de uma solução tecnológica, tem a ver com as pirâmides populacionais. Se nada fizermos, em 2030 vamos ter menos e menos população e jovens, genericamente na maior parte dos países. Daqui a 100 anos os números são super desanimadores, e isto para o desporto vai ser um desafio grande. Vamos ter menos jovens, menos praticantes de futebol, de handball, dos vários desportos. E como é que olhamos para este problema? Não só de vários prismas, mas um prisma tem a ver com nós não nos podemos dar ao luxo de perder jovens atletas. É algo que, quando ocorre, vai ter um impacto, agora já tem um impacto, no futuro vai ter um impacto muito maior. Fizemos recentemente, durante esta época, um projeto de instalar
câmaras automáticas numa série de recintos que filmam jogos de futebol automaticamente com algoritmos de inteligência artificial, com um propósito muito específico e concreto, que é conseguir detectar e ter dados sobre o maior número de atletas. Conseguir filmar e ter dados sobre muitos escalões cada vez mais jovens é um desafio muito difícil, não é? Porque gravar um jogo tem um custo, mas gravar milhares de jogos durante um ano é uma coisa muito complicada. E este projeto, por exemplo, o que nós fazemos é instalamos uma câmara num recinto, a câmara liga quando está a dar um jogo, uma competição nacional, filma o jogo, a seguir podemos retirar dessa mesma filmagem dados. Estes mesmos dados permitem-nos a nós, na indústria, conhecer melhor os atletas, conhecer e tentar perceber que atletas estamos a perder na indústria ao longo dos anos. Se temos muitos atletas que, quando eram sub-15, se perdem. E se perdemos um talento potencial enorme entre sub-15 e sub-16, em zonas específicas do país, num conjunto concreto de variáveis. Enfim, e isto é um exemplo, apenas um exemplo de muitos, de algo que nós temos feito, mas endereçando problemas concretos e específicos, porque em outrora, qual é o problema de não fazer este tipo de coisas endereçando problemas? A alternativa seria, como eu já vi em várias indústrias, no meu passado, fora desta indústria do desporto, isto acontecia muito, que era, eu via o concorrente do lado e via a empresa olharem para o concorrente do lado a comprar a tecnologia A e pronto, e já que o concorrente comprou, eu também vou comprar. Mas eu vi isto a acontecer sem qualquer propósito de utilidade e de valor na utilização da tecnologia e dos dados. E como a Catarina dizia muito bem, com aquela fotografia, aquela explosão que saía do monitor de dados, o que acontece quando nós escolhemos dados infinitamente, sem qualquer preocupação de utilidade, é como muitas vezes, se calhar, temos a despensa lá em casa, em que vamos pondo coisas lá para dentro e depois, quando a arrumamos, descobrimos que lá atrás estava uma coisa que já passou o prazo de validade e que não teve utilidade e que se estragou. Enfim, em jeito de resumo, o que eu recomendo do ponto de vista tecnológico, face à inundação que temos de soluções atualmente, é que existe uma boa análise estratégica, não só a nível desportivo, mas também organizacional, da entidade que qualquer um de vós dos participantes esteja a trabalhar, que se compreendam muito bem os problemas que queremos resolver, e que se faça um encaixe, ou que se tente fazer um mapping entre potenciais soluções e tecnologias, porque no fundo as tecnologias são só martelos, quem as utiliza são as pessoas. Enfim, esta é aqui a minha participação. Abro o espaço também para qualquer questão que queiram fazer, estejam mais do que à vontade, e agradeço mais uma vez o convite e a participação dos restantes oradores. Obrigado, Ricardo, Obrigado. pela explicação e também já pela resposta a algumas das questões. Nós temos agora então um espaço de aproximadamente 15 minutos para fazermos perguntas e respostas. Eu do registro tenho aqui, ainda não temos perguntas. Eu tenho algumas para fazer, é uma área que eu também me interesso muito e gosto, mas também queria, na verdade, abrir aqui espaço a outras pessoas poderem fazer a pergunta. Entretanto, como chegou agora mesmo aqui uma pergunta do Ricardo Nogueira Mendes, vou aproveitar já e penso que até tem a ver com uma das coisas que o Ricardo referiu agora, que é sobre os jogos filmados, não é? Que para as camadas jovens, e face à questão que estava a ser apresentada, Claro. de forma com os critérios de privacidade e proteção de dados, portanto, que é sempre Claramente, sim. um tema difícil, mas importante. Importante. Nós o projeto que executámos e que fizemos, muito também por estas preocupações e por estudo que carece de ser feito sobre este tema, a instalação de câmaras foi feita na Liga 3, na Liga BPI, na Liga Placar masculina e feminina de futsal e na Liga Revelação. Claramente, são câmaras que estão desligadas e só são ligadas nos momentos de jogo, como poderiam acontecer com uma produção normal de jogo. Queremos transmitir um jogo e poderia ir para lá um operador com uma câmara, filmar aquele mesmo jogo, como hoje vemos na televisão, tantos jogos destes escalões que eu falei, a aparecerem na televisão, ou seja, segue um bocadinho a mesma lógica destes jogos que estou aqui a referir. E obrigado aqui ao Ricardo Nogueira pela questão, creio que foi o Ricardo que colocou a questão, mas esta é a resposta. Ok.
Miguel, tens o Obrigado, microfone, sim, era isso. agora sim, já ativei. Obrigado pela resposta a esta pergunta. Eu também continuo então aqui a convidar quem possa querer fazer perguntas. Temos aqui o Nuno Matela, que tem uma pergunta, que é qual é que é a abertura do Sport Lisboa e Benfica e da FPF para projetos em conjuntos com as universidades. Portanto, diria aqui ao Fernando e ao Ricardo para poderem dizer se até já existe alguma experiência com universidades, está previsto, como é que é a vossa posição para respondermos aqui a esta questão do Nuno Matela. Eu posso começar, Miguel. Obrigado pela pergunta. Disponibilidade é total. A percepção que nós temos no desporto do lado dos clubes é que o desenvolvimento tecnológico ou o desenvolvimento universitário é fundamental para ser aplicado no desporto, porque normalmente são instituições que estão, do ponto de vista daquilo que é o pensamento criativo e a visão, neste caso das tecnologias de informação, pode estar até muito à frente daquilo que nós conhecemos e que nós utilizamos. E, portanto, nós já temos várias colaborações com imensas universidades, mesmo na área da troca dos dados, protegendo sempre, cumprindo, do ponto de vista da compliance, a proteção de dados, obviamente dados sem nomes e apelidos, nomeadamente acontece muito nos esportes individuais, ou seja, através da rede universidade você está a perceber o comportamento de atletas de alto rendimento até no país e fora do país, e portanto esse tipo de colaboração já existe, mas pode claramente ser estrategicamente intensificada, e da parte do Benfica, para além das universidades com quem nós já colaboramos, portanto total disponibilidade. No caso, por exemplo, do futebol feminino, nós estamos a desenvolver um trabalho de recolha de dados com uma universidade alemã. Tivemos inclusivamente uma estagiária connosco há cerca de um ano para fazer o kick-off desse projeto, sobre a recolha de dados relacionada com o ciclo menstrual das jogadoras e a implicação que o ciclo tem nas cargas de treino e no desenvolvimento. E podemos inclusivamente vir a ser o primeiro clube a conseguir publicar algo reconhecido pela comunidade científica com base exatamente nessa recolha de dados, que é uma coisa que está a ser trabalhada com uma universidade alemã. Portanto, do ponto de vista do Benfica, disponibilidade absolutamente total. Obrigado, Fernando. Partilhar também, não é a minha área, mas a Portugal Futebol School tem trabalhado também com o Benfica e com outros clubes nos cursos que lecionamos, e que também muitos deles, a maior parte deles, são feitos estritamente com as universidades. Por isso é uma coisa que já acontece, é uma coisa que vai continuar a acontecer, que tem corrido bem e que tem permitido, com o trabalho conjunto de todos os intervenientes, ajudar o futebol a evoluir. Obrigado, Fernando e Ricardo. Nós, entretanto, recebemos também aqui uma outra questão do Carlos Pinto Abreu, que tem a ver que quando um atleta muda de clube pode pedir, e normalmente pede e obtém, os seus dados históricos que lhe sejam disponibilizados para o clube que vai. Não sei se Fernando, Ricardo ou mesmo a Catarina, se é mesmo assim, se é possível, se acontece, se há alguma coisa que até esteja a regular e a legislar o que é que se tem que fazer nestas situações. Possivelmente até em termos contratuais pode ter que existir alguma adaptação, porque realmente hoje o atleta já é o atleta, os seus skills, o seu potencial, mas também a sua base de dados, a sua pegada, não é? Portanto, de dados, que permite perceber várias coisas, e isso possivelmente para um clube onde o atleta vai de novo, não é? Integra um novo clube, ter essa informação toda é um passo à frente. Não sei se já se faz. Eu posso dar aqui a minha perspectiva de preparadora física, que acabamos por lidar um bocadinho com isto. Inicialmente, sim, ou seja, durante a época,
com federações, não só com a Federação Portuguesa, mas com outras federações em que as nossas atletas são chamadas, e há essa partilha, tanto antes do estágio, clube, seleção e mesmo seleção clube, antes do estágio, e depois o clube receber os dados que são recolhidos durante os estágios da seleção. E isso acontece, e lá está, os atletas também têm interesse em saber, e muitas vezes depois dos períodos da seleção vêm-nos perguntar se nós já temos esses dados e etc. Eu acho que é importante mencionar uma coisa que acaba por ser bastante relevante, que é os dados são sempre dos atletas, e isso acho que acaba por ser a principal mensagem. Normalmente, por experiência própria, os atletas não pedem assim históricos de dados quando saem do clube, mas o que muitas vezes acontece, e nós como preparadores físicos, é quando recebemos um atleta novo, e a mesma coisa acontece quando outros clubes recebem atletas, é pedir um histórico, mas normalmente não ultrapassa muito mais do que um mês, isto para que quando o atleta ou a atleta chega ao clube, conseguirmos que o trabalho seja feito de forma progressiva, perceber o que é que o atleta estava a ser exposto noutro contexto, ou até mesmo pedir, por exemplo, valores máximos, velocidades, acelerações, melhores jogos. Isso é relativamente normal, mas não propriamente um histórico da época toda ou assim. Mas o último mês, as últimas 3, 4 semanas, bem como alguns valores máximos, isso é normal, e normalmente há abertura e os clubes trocam essa informação, porque acaba por ser para o bem do atleta, da atleta, e acho que todos têm a ganhar com isso. Ok, obrigado, Catarina. Nós, entretanto, também temos aqui uma pergunta do Luís Vidigal, que também nos colocou agora. Pergunta se todas as normas semânticas no desporto são universais e partilháveis. Penso que o alcance desta pergunta tem a ver com o facto de se há aqui interoperabilidade entre sistemas, se há protocolos, se já existe alguma regulação de que tipo e que estrutura de dados e de informação os clubes devem partilhar para isto ser um pouco normalizado, não é? E para poder, na verdade, quando se passa os dados, se chegam totalmente diferente daquilo que a pessoa que os recebe está habituada a trabalhar, acredito que isso também seja difícil. E, portanto, se já há aqui esta ideia, não sei se o Ricardo nos poderá ajudar aqui nesta pergunta. Eu entre clubes não tenho esta visão. Não sei, se calhar passava aqui a bola aos meus colegas, mas acredito que isto seja uma preocupação dos clubes. Como a Catarina disse bem, os dados são do atleta, em qualquer momento, na maior parte dos clubes, pelo menos é que eu, quando falo com outros clubes, até na federação, quando alguém pede para que os dados sejam, enfim, eliminados, não sei se isto acontece no clube, como a Catarina estava a dizer, os dados são eliminados, enfim, há sempre uma autorização explícita, ou deve sempre haver, para que os dados possam ser transacionados, mas não é a minha área de especialização, Miguel. Ok. Então não sei se a Catarina nos poderá ajudar. Pois. Ou se isto também ainda é uma pergunta que é um bocado cedo para ser feita ao nível daquilo que é a maturidade destas tecnologias no desporto. Não sei se sou a melhor pessoa para responder, porque posso não ter o maior conhecimento destas partes mais legais, por assim dizer. Sei que os nossos atletas preenchem consentimentos no início da época, e isso permite-nos utilizar os dados para algum tipo de investigação e mesmo no dia a dia e partilha de informação. Isso acaba por nos dar algum tipo de liberdade para conseguir tratar estes dados e partilhá-los. Por outro lado, a questão entre clubes, não sei se estarei a responder exatamente à pergunta, mas, por exemplo, quando as nossas atletas vão às seleções, nós pedimos exatamente as variáveis que nós queremos, e normalmente isso é correspondido. Algumas seleções que usam o mesmo sistema que nós usamos no futebol feminino, é a Catapult, mandam-nos mesmo os ficheiros e nós processamos do nosso lado, que acaba por ser uma grande mais-valia. Outros acabam por não ser os mesmos fornecedores, mandam, por exemplo, um Excel
com os descritivos dos dados que nós pedimos, mas normalmente há muita abertura. Acho que é essencial haver comunicação para tanto outros clubes ou as seleções saberem o que é que os clubes, com o que é que os clubes trabalham para, de certa forma, procurar ajudar nesse sentido. Obrigado, Catarina. Entretanto, como se costuma dizer, não há fome, não dê fartura. Temos agora aqui uma chuva de perguntas, portanto, vou tentar gerir. Eu também tinha 2 ou 3 que gostava muito de fazer, mas pronto, vamos à primazia dos participantes. Se eu tiver hipótese de fazer as minhas, portanto, depois logo farei no fim, veremos também com o avançado da hora, para também não entrarmos pela hora do jantar. Temos aqui uma pergunta do Nuno Guerra Santos, que nos diz que, falando de tecnologia, portanto, no futebol, como se pode comparar o desenvolvimento tecnológico em Portugal com outros países, designadamente com as ditas principais ligas, como a inglesa e a espanhola. Não sei se aqui Ricardo, Fernando, Catarina nos poderão elucidar se tem algum benchmark, neste caso, não de dados, mas da evolução entre Portugal e os outros países. Olha, o que eu posso dizer, quando falamos com outras federações e outros clubes de ingleses, espanhóis, é que é muito engraçado, acabamos por sempre concluir que eles trabalham com as mesmas tecnologias, que os mesmos produtos, acaba por se calhar ser também um pouco a experiência que vamos observando. Ou seja, que há uma preocupação por parte destas, por exemplo, da Liga Inglesa e Espanhola, em utilizar os produtos para trabalhar a parte da saúde, a performance. Ou seja, o que eu vejo a acontecer é que são ligas que estão bastante evoluídas, que utilizam e que investem bastante em tecnologias para diferentes matérias e diferentes problemáticas, como em Portugal também vejo a acontecer, em diferentes níveis. Mas acho que, acima de tudo, a boa notícia é que já há um despertar e uma atenção e uma preocupação para isto, e uma visão de que a tecnologia tem uma utilidade, e que vem para fazer bem, não para fazer mal. Vem para salvaguardar a saúde dos atletas, etc. E essa é a resposta que tenho. Não tenho números concretos, para ser sincero, Miguel, de KPIs específicos de benchmark de comparação entre... Normalmente Portugal é um país digital, não é? Até sim. a nível daquilo que é a parte digital da administração pública, dos nossos sistemas, quer de identificação, quer de processos do nosso Estado. Estamos em grupos de elite, não é? Portanto, o D9 e outras situações que temos. Aquilo que muitas vezes acontece é que até temos muitos sistemas disponíveis, a utilização dos mesmos ainda não é aquela desejável, porque na verdade desenvolvemos muitos sistemas, a utilização não é transversal, ou não é a 100% de todos os possíveis utilizadores, mas aqui no desporto eu creio que as coisas também andam a outra velocidade, porque anda-se sempre atrás de resultados, de objetivos, de conseguir quantificar e criar métricas, e portanto acredito que aqui a adesão, sobretudo nos clubes que têm essa possibilidade e que têm esses recursos, seja cada vez mais forte. Nós, entretanto, temos aqui mais perguntas. Há aqui uma pergunta tanto do Carlos Pinto Abreu, que eu acho que é original, que é se já houve pedidos de acesso aos dados para efeitos judiciais. Isto é, acionamento ou limitação de responsabilidade de seguros, violação do dever de ocupação efetiva. Portanto, se por acaso, quer nos sistemas até de vídeo, não é? Portanto, de monitorização, isto depois já serviu ou não, se tem algum exemplo desses, mais para efeitos legais ou judiciais. Eu não tenho conhecimento de alguma coisa, honestamente. Nós também temos aqui uma pergunta do Hugo Ferreira, que nos pergunta que necessidades existem em Portugal de formação de profissionais em tecnologias e dados no desporto. Enquanto entidades que utilizam os sistemas, que na verdade já passaram de certeza por desafios, se consegue identificar necessidades de formação profissionais para esta área. Portanto, há uma coisa que o Ferreira faz-nos esta pergunta, ele também está ligado ao ensino superior e, portanto, à investigação, e por isso acho que é uma pergunta até em antecipação, para possivelmente se criar até aqui pós-graduações ou mesmo cursos superiores para o desenvolvimento, ou cadeiras específicas, ou até mestrados da tecnologia e dados no desporto, porque realmente
é uma indústria que está a crescer muito, o Ricardo também deu-nos essa nota. Eu acho que também deste Mitono estão a surgir muitas questões e perguntas, porque também se abre aqui um véu de algo que não é possivelmente 100% conhecido em termos gerais, não é? Do público em geral, mas que realmente é aquilo que está a acontecer no desporto, que é um boom muito, muito importante nesta área dos dados, das tecnologias, e portanto se consegue identificar necessidades de formação que nós possamos aqui antecipar para, na verdade, se gerar a oferta deste tipo de formação. Eu posso dar só um bocadinho o meu exemplo. Eu acho que vai muito. Não há. Diria que quem mais trabalha com os dados nas equipas desportivas provavelmente são os preparadores físicos, mais na parte de Sport Science, e os analistas. E muitas das vezes, acho que neste momento, ainda as pessoas acabam por vir pelo mesmo background. Ou seja, eu, por exemplo, tirei Ciências do Desporto na FMH e mestrado em treino desportivo e fiz especialização em futebol e por isso acabo por ter os cursos de nível de treinadora, mas depois a minha área de especialização acabou por ser um bocadinho mais a parte da preparação física, GPS, etc. E foi muito descoberta guiada, ou melhor, autodescoberta. Era um tema que me fascinava e fui procurando saber mais. Não é que houvesse propriamente oferta formativa. Creio que nos últimos anos, se calhar 2, 3, 4 anos, mesmo a própria Federação, com o Portugal Football School, já teve um curso ou tem um curso, uma pós-graduação de tecnologia de dados. Acho que as faculdades já estão a ter isso em consideração quando montam os cursos para dar esta oferta formativa, porque acho que até há pouco tempo era um bocadinho as pessoas saberem que aquilo existia e fazerem muita autodescoberta e procurarem aquilo que faria sentido, etc. Mas não havia propriamente currículos e algo desse género. Ok, é algo muito recente, não é? E portanto esta pergunta do Hugo faz sentido porque acaba por... Acho que é uma área emergente, honestamente, está a crescer rapidamente, mas que é algo recente, sim. E é preciso juntar vários mundos, complementando aquilo que a Catarina dizia, que concordo bastante. Se estamos a trabalhar de dados, precisamos de alguém que tenha experiência vamos chamar, de futebol, se vamos falar do caso de futebol, alguém que também consiga ter skill set de dados e que depois tenha pensamento crítico e metodológico. E juntar estas três peças requer que exista formação e que oferta formativa para as pessoas conseguirem criar estes tais perfis que tanto precisamos para a nossa indústria. Portanto, há aqui realmente uma oportunidade e um desafio para o ensino, que é desenvolver e poder criar já de base algumas cadeiras ou até mesmo cursos, pós-graduações, mestrados nesta área, que seria realmente um mercado que já tem essa necessidade e que já procura e, portanto, se criar essa oferta, tanto melhor. Temos aqui uma pergunta também da professora Maria Helena Monteiro, que é presidente da PDSI, e, portanto, também está aqui muito atenta. Estou a vê-la neste momento aqui no ecrã. E faz uma pergunta que é se conseguem dar-nos a entender se as soluções que são usadas por diferentes clubes são idênticas, se há aqui um padrão, se já há muita oferta de fornecedores ou se realmente há do estilo 90% está com um fornecedor e depois há 10% que estão com outros, porque há realmente aqui fornecedores mais fortes ou que têm mais track record de soluções e de implementações e, portanto, a pergunta será se conseguem nos dar a ideia de que já é um mercado com muitos fornecedores ou se são poucos ou se realmente a maior parte dos clubes está com um, o que é que nos podiam dar em termos de imagem de mercado? A visão que tenho, não sei se depois passava aqui a palavra aos restantes oradores para ver se partiram da visão, é que depende. Eu acredito que, por exemplo, se falarmos, não sei, do Sports Code, que é uma solução muito conhecida, há muitos clubes que usam, mas depois vão haver outras áreas onde o que observamos é a utilização de dispares, de fornecedores diferentes, soluções diferentes para o mesmo fim. Por isso a visão que tenho do tema é que depende do que esteja a ser falado e a resposta é sim para uns casos, não para outros. Ou seja, é o que pelo menos observo.
Ok, Catarina, é Sim. idêntica também a tua visão. Sim. Nós temos aqui mais uma pergunta, entretanto já chegou mais outra. E queria então, se calhar, fazer aqui mais estas duas, depois tenho aqui uma final e possivelmente fechemos assim se não houver mais perguntas. Temos aqui uma pergunta do João Poças, que é: a utilização destas tecnologias é já de uso universal nos vários clubes ou ainda é um privilégio apenas ao alcance dos clubes ditos mais ricos? Conseguem dar-nos uma perspectiva se já é uma coisa que todos os clubes da primeira divisão têm, todos os clubes da segunda liga têm, até onde é que isto vai, se é só para séniores, se já é formação? Conseguem ter uma fotografia da transversalidade ou não deste tipo de sistemas? Eu acho que sim, pode estar relacionado, mas há, claro, exceções. Sei de clubes que estão na Liga 3 que usam sistemas de GPS, mesmo equipas amadoras de rugby usam GPS. É um sistema, sim, claro, mais caro do que outros, mas cada vez mais os próprios fornecedores destes sistemas têm, têm tentado oferecer soluções que é possível para estes clubes que se calhar não têm tantos meios consigam utilizar. Mas sim, claro que o número de tecnologias utilizadas, o tipo de tecnologias utilizadas acaba por estar muito dependente do contexto e aqui do clube e também um bocadinho da prioridade que o próprio clube atribui a este tipo de recolha de informação, porque sabemos todos que é possível recolher informação com papel e caneta. A questão é até onde é que queremos ir com essa recolha e com essa análise e o quão importante é que é para nós, dentro das nossas capacidades, enquanto clube, ter esta informação e tudo mais. Acho que passa um bocadinho por esses desses temas. Ok, Ricardo, não sei se quer dar alguma nota. Sim, a minha resposta não quero parecer chato, mas também depende. Infelizmente, quando, por exemplo, aparece uma tecnologia nova para resolver um problema novo, que muitas vezes por trás provavelmente teve um elevado grau de investimento, o que acontece é que essa tecnologia é muito cara. Há tecnologias mesmo muito, muito caras, mesmo até para os ditos clubes mais ricos. São decisões que têm que ser muito bem ponderadas, mas depois o que acaba por acontecer neste mundo é que felizmente começam a aparecer outros players, começa a haver uma democratização das tecnologias, e começa a fazer mais sentido, porque acho que ninguém que trabalha nas tecnologias tem o interesse em criar um produto que só venda um clube, não é? Ou que só venda dois. Depois os próprios fornecedores também se adaptam, mas depende. Já temos tecnologias que são acessíveis, mas é importante ter a visão de que, por mais pequeno que seja o valor, que paga-se X, mas vai-se ter de volta retorno Y, mas ainda continuam a existir muitas tecnologias muito caras nesta indústria. Obrigado. Então, para terminar, eu não resisto aqui a fazer duas perguntas. Uma à Pauleta e outra ao Fernando, porque aqui a Catarina e o Ricardo foram bombardeados e, portanto, há aqui duas perguntas que eu guardei para vocês, que eu tenho a certeza que me irão responder. Começando pela Pauleta, a pergunta que eu te gostaria de fazer é: o que é que tu sentes para ti enquanto atleta? Se já pensaste nisto, é uma pergunta também um bocado desafiante. Era útil para ti? Qual era o próximo passo tecnológico útil para ti? O que é que tu podes sentir? O GPS veio-te dar métricas, veio-te permitir perceber para a tua posição específica o que é que tu poderias fazer mais, menos, como é que podias preparar, como é que a tua época começa, acaba, como é que estás no meio. Mas há alguma coisa que já te lembraste alguma vez, por mais idealista que possa ser, que a tecnologia te pudesse ajudar? É uma pergunta difícil e pronto, é interessante também nós como atletas pensarmos nisso no nosso dia a dia, né? Também para ajudar os profissionais e os, entre aspas, criadores de novas tecnologias para criarem tecnologias úteis para nós. Não sei, nós acho que em campo eu hoje posso estar a dizer que nós temos tudo o que é preciso em termos de tecnologia em campo e daqui a um ano dizer, faltava isto. Mas eu acho que em campo a informação que nós obtemos é realmente útil e se calhar não excessiva, como também foi comentado hoje, que se calhar dados a mais é demasiado, mas se calhar eu, por exemplo, no ginásio, nós às vezes utilizamos
não sei como é que chama, se calhar a Catarina pode me ajudar, quando fazemos aquele agachamento de potência, entre aspas, que me dá vontade. Encoders, VBT, Velocity Based. Nós usamos isso às vezes, nem usamos muito, e se calhar no ginásio ter pronto, alguns dados objetivos mais, não só o peso que tu utilizas no agachamento, no supino, mas alguma tecnologia que te ajude a perceber, se calhar, pronto, a tua performance, entre aspas, no ginásio, ou que estás a fazer bem ou que estás a fazer mal, mas se calhar alguma coisa relacionada com isso, porque eu acho que em campo temos tudo, também com os questionários que preenchemos pronto, de manhã e depois do treino, também conseguimos ter uma visão mais objetiva de como nós nos sentimos ou como estamos recuperadas, mas se calhar é um bocado por aí. Mas não sei, se calhar amanhã penso nisto e nasce uma ideia diferente, mas sim, é uma pergunta interessante. Ok, obrigado, Pauleta. E para terminar, gostava de fazer uma pergunta ao Fernando, que é a seguinte: nós, portanto, possivelmente não todos, mas os grandes adeptos de Fórmula 1, não é? Portanto, do desporto automóvel de elite, não é? Portanto, aquele que é o desporto mais exigente, também com maior investimento e que é uma referência tecnológica por tudo o que se passa à volta da Fórmula 1. Acabamos por assistir a grandes prémios e os mais aficionados assistem não só com um monitor, assistem com 5, 6 monitores. Eles estão a ver a Fórmula 1, que é o objetivo final, mas ao mesmo tempo estão a ver os tempos intermédios, estão a ver a comunicação entre as boxes e o piloto, estão a ver como é que está o carro ao nível do desgaste, estão a perceber várias coisas. E a pergunta que eu tinha para o Fernando é se vê que o futebol também vai ser assim. Portanto, como hoje já começamos a ter informação, começamos a ter sistemas, se também nós vamos ter um jogo de futebol onde há um monitor que está a dar o jogo propriamente dito, mas depois há os outros monitores que auxiliam a perceber quantos quilómetros já fez aquele atleta, qual é a velocidade que aquele atleta está neste momento a percorrer com bola, sem bola, se isto é também como na Fórmula 1, se isto também poderá ser algo interessante para um adepto de futebol começar a ter mais informação sobre o jogo e até se calhar começar a perceber mais porque é que uma equipa está bem, porque é que não está tão bem, porque é que há um momento da época em que rende mais, rende menos, pode não ser tão perceptível aos adeptos. E se acha que isto é uma possibilidade, uma realidade, se isto vai ser no futuro próximo, se não vai ser, como uma pessoa tão ligada ao desporto, falamos de futebol hoje, poderia ser para outras modalidades, mas no caso do futebol. Miguel, eu sei que me queres dar um bocadinho de trabalho, mas essa pergunta é mais para a Catarina, de certeza que conseguirá responder melhor que eu. De qualquer das maneiras, queria dizer-te o seguinte: isso já existe hoje, por exemplo, na equipa feminina de futebol, ou seja, nós neste momento em treino estamos a monitorizar tudo online, o número de quilómetros que a jogadora percorre, o número de acelerações, enfim, toda uma bateria de KPIs e de métricas que analisamos em jogo e em treino, e posso dizer, por exemplo, que em jogo toda a informação, portanto, há uma série de informação que é passada dos nossos videoanalistas para o banco, para um dos adjuntos, que vai passando informação para a tomada de decisão da treinadora, da Filipa Patão, mas, por exemplo, posso dizer que no intervalo dos jogos, quando a treinadora tem que entrar no balneário para fazer a sua intervenção corretiva em relação ao que passou, ao que se passou na primeira parte, tudo aquilo já é feito com base na recolha de imagens que foram efetuadas durante a primeira parte, e portanto isso já de certa forma existe. Tu sabes bem por experiência que no hóquei do Benfica nós até costumamos brincar quando chegamos a um treino de hóquei, dizemos que parece uma cabine de Fórmula 1, com todos aqueles monitores em que tudo está a ser medido na hora. Qual é a importância de estar a ser medido na hora? É a gestão das cargas, é o jogador que veio de uma lesão e que não pode fazer mais do que determinadas métricas e portanto tem que parar em determinado momento, é ao contrário o atleta ou a atleta tem que fazer numa métrica específica trabalho compensatório porque foi menos utilizada na semana anterior, no jogo do fim de semana, etc. Portanto, tudo isto já é uma monitorização online e ferramentas que estão
sistematicamente a ser disponibilizadas para que os treinadores possam, e as equipas técnicas, e os preparadores físicos, e os fisiologistas, e os fisioterapeutas, e os médicos acompanhem o trabalho que é feito individualmente por cada atleta em treino. Não sei se a Catarina quer adicionar alguma coisa. Mas só aqui uma nota, Fernando. Eu tinha aqui a perspectiva mais também do cliente do espetáculo, do adepto que está em casa, não é? Para além do treino e do desenvolvimento do treino, é eu ter on demand a possibilidade de escolher ver determinados parâmetros. Posso depois pagar por isso ou não, pode o canal de subscrição ter essa informação numa fase inicial free, mas mais tarde paga. Pronto, se há por um lado aqui business case e se isso pode ser ou não. Por exemplo, nós daqui a 20 e poucos minutos vamos ter um jogo de futebol europeu, não é? De uma equipa portuguesa, que eu não vou dizer o nome, mas toda a gente sabe, uma equipa francesa. E eu vou, depois de sair deste mitone, ficar muito atento a todos os pormenores. Eu vou ver o jogo e não vou saber a velocidade a que os jogadores se deslocam, nem vou perceber certas coisas, vou ficar desiludido, porque ainda não tenho essa informação. Eu, por exemplo, para mim fazia sentido sair deste mitone e já ter essa informação toda disponível, para começar a perceber e a ver. E era mais nesta situação de negócio, se isto realmente tem business case, se isto pode ser real. Se calhar o Ricardo também nos pode dar aqui uma ajuda e a Catarina, mas era perceber isto, porque eu acho que pode haver aqui realmente um novo serviço, também para o adepto, para o espectador. Eu acho que sim, que pode. Posso passar ao Ricardo e à Catarina, pode com certeza. Eu acho que há canais de televisão que já vão publicando alguma informação relacionada com o jogo e com o desempenho dos atletas, mas sim, penso que poderá haver aqui um business case e um add value para quem está a ver o jogo e possa perceber e possa acompanhar o desempenho dos atletas e até tornar, do ponto de vista daquele que segue, que normalmente é bastante crítico, criar uma ideia diferente em relação à equipa e em relação a determinados jogadores. Portanto, eu acho que isso pode ser, do ponto de vista comercial, do maior interesse, mas a Catarina e o Ricardo para explicar como é que essa interface pode ser feito para que o espectador possa também ter acesso a esses dados e a essa informação. Eu posso acrescentar aqui alguma informação, por exemplo, tenho conhecimento que, por exemplo, na Liga Alemã de Handball, uma das principais ligas de handball, todos os estádios e todas as equipas têm o mesmo sistema de tracking, não é de tracking, na verdade, é de LPS, todos usam Kinexon, e sei que esta marca acaba por ter informação ao longo do jogo sobre métricas como velocidade máxima atingida ou, por exemplo, velocidade de remate, que eles já têm chips na bola e isso há de acontecer muito em breve no futebol também. Se é com base em tecnologias invasivas ou não, porque o GPS acaba por ser invasivo, o atleta tem que usar alguma coisa. Acho que no futebol isso já é muito feito, principalmente Liga dos Campeões, Campeonatos da Europa, Campeonatos do Mundo, através do optical tracking, já é muito usado. No intervalo já vemos qual é que foi a distância das equipas, muitas vezes dos jogadores. Essa informação já é recolhida. Acho que ainda não está possivelmente pronta para estar disponível on demand e quando o consumidor quer, mas honestamente, da maneira como isto está a evoluir, acho que muito em breve isso será possível e será algo relativamente acessível. Eu dou-vos aqui um exemplo muito interessante. Através de meramente uma câmara, não é uma, mas são 3 câmaras, existe totalmente um provider. Existem vários, na verdade, mas um que numa das principais ligas europeias já faz isto, que só com a câmara tem um sistema de tracking que segue o jogador e a bola, mas só com uma câmara, consegue num jogo de futebol em tempo real, quando um jogador, por exemplo, está a correr, desenhar um grafismo de fogo a sair do chão e com os quilómetros que o jogador está a correr, ou quando a bola sai do pé do jogador, mostrar logo a velocidade. Inclusive, por exemplo, se falamos de business case, consegue, inclusive quando é um golo, fazer aparecer publicidade em realidade aumentada ao lado das balizas. E eu acredito piamente que o futuro, sobretudo por causa das novas gerações,
Os meus filhos, por exemplo, não conseguem estar parados a ver uma só coisa, quando têm que estar a brincar com um brinquedo, a ver a televisão, ou seja, o multitask veio para ficar, não é? Das novas gerações. E a única forma de lidar com isso é tornar a experiência diferente e diferenciada, é utilizar plataformas, por exemplo, como a Twitch, de streaming, onde se calhar vamos começar a ver jogos de futebol, onde não vemos muito isto a acontecer, e com grafismos que vão aproximar um jogo de futebol jogado por pessoas de, por exemplo, coisas como o FIFA, um jogo de computador. E você já tem um exemplo, creio que foi na Liga Espanhola, de jogos de futebol, onde inclusive tem um quadradinho que vê os pontinhos do jogador na posição no campo, vem este tipo de métricas em tempo real, que são, isto tudo é calculado meramente, não estou a simplificar a tecnologia porque tem a sua complexidade e bastante, mas câmaras de tracking, não é? Que conseguem capturar muita informação em tempo real e disponibilizá-la para os broadcasters conseguirem tornar uma experiência diferenciada. Claramente o caminho vai ser por aí, Miguel. Na minha opinião, eu não digo que daqui a 10 meses, como é óbvio, mas vão-se começar a dar passos para lá chegar. Pronto, eu Eu agradeço. quero só dizer uma coisa, e é que Boa, Pauleta. A Liga Espanhola tem uma plataforma que se chama Beyond the Stats, e eles, pronto, o adepto não tem acesso ao vivo durante o jogo a ver essas estatísticas, mas depois, pronto, se entrarem no site dá para ver métricas dessa jornada, métricas de um determinado jogador, e são dados muito interessantes. Eu acho que as equipas da Liga Espanhola sim têm acesso a esses dados ao vivo, porque até é possível ver pronto, um tablet com o Beyond Stats descrito por detrás, mas é uma página muito interessante, eu costumo ver, porque é depois do jogo, não é enquanto estás a ver o jogo, estás a ver essas métricas, mas tem métricas para a jornada, para o jogador, para as equipas, e tem dados muito interessantes também em relação ao jogo jogado, e não só fisicamente, senão também tecnicamente, portanto é interessante, e fica aí pronto, a sugestão para quem quiser ver isso, chama-se Beyond Stats. Bem, já estamos realmente com hora muito avançada. Este é um tema que já desconfiávamos que seria de interesse muito elevado, mas efetivamente eu tenho feito perguntas e as pessoas não se vão embora. Tenho acompanhado aqui, ainda temos cá 90% das pessoas que iniciaram este Meeton, portanto, quer dizer que está a ser interessante que as pessoas têm perguntas. Eu acho que muitas mais perguntas haveriam para fazer e para responder, até porque entramos aqui já numa parte em que estamos a desenhar futuro, a fazer perguntas e a pôr hipóteses, e algumas delas já mais reais, já mais de presente, outras já mais de futuro. Mas pronto, o nosso tempo também não é infinito. Há um jogo importante às 8 horas também, para Portugal, não só para o clube em si, mas também para Portugal e para as aspirações portuguesas no ranking da UEFA. E portanto, eu terminaria agradecendo muito a participação de todos os participantes que se inscreveram e até aplicando aqui as palavras de algumas pessoas que foram enviando mensagens, e aproveitando aqui uma que foi do Carlos Pinto Abreu, que disse assim: agradeço à PDSI a ideia, às oradoras e aos oradores a sua clareza no discurso e a útil informação veiculada, e deseja continuação de bom trabalho. Portanto, eu acho que esta é realmente uma forma de nos despedirmos muito interessante de um dos participantes, e mais mensagens haveria para dizer, e uma que acabou de chegar, que diz: parabéns à PDSI e aos oradores, e obrigado, e tragam este tema e outros inovadores a estes eventos, que são naturalmente sempre muito interessantes. Portanto, acho que foi um Meeton muito interessante. Eu próprio também gostei muito e diverti-me na moderação. Agradecer a todos os oradores, aos participantes, à PDSI também e à direção, e desejar um resto de bom dia, um resto de bom final de tarde, e esperar ver-vos em próximos Meetons e eventos. E eu acho que este tema merece uma parte 2. Se eu convencer a direção da PDSI a fazer a parte 2, eu acho que ainda vamos ter mais participações, e se calhar reservar um bocadinho mais de tempo, porque o tema realmente está quente, está na ordem do dia, e é transformador e é realmente inovador. Obrigado a todos, até mais, e o resto de boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado.